Glória a Deus, estamos de volta com mais um vídeo para a glória do nome de Jesus. Estamos estudando sobre a parábola do semeador, Mateus, capítulo de número 13, e esse é o seu devocional Examinai. Glória a Deus. Desde já gostaria de agradecer a todos os nossos amados e queridos que assim irão assistir, ouvir e meditar juntamente comigo sobre a parábola do semeador. Gostaria de convidar a você que é novo aqui no canal, que se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever, que você possa aí compartilhar com mais outras pessoas para que o YouTube veja que esse conteúdo é de alta relevância e assim possa enviar para mais outras pessoas e assim o Evangelho estará sendo pregado para mais outras vidas. Glória a Deus, esse é o devocional Examinai. Todas as manhãs, às 6 horas da manhã, você tem aqui a palavra de Deus à sua disposição. Amém? Amados, nós já estamos agora nessa terceira parte da parábola do semeador. Para você que ainda não assistiu o primeiro vídeo e o segundo vídeo, eu te convido para que assim você vá lá e assista, vá lá na minha playlist de vídeos diversos e você vai encontrar lá a parte 1 e a parte 2. Mas estarei deixando aqui também abaixo, logo aqui na descrição, você vai lá na descrição e você vai encontrar lá a parte 1 e a parte 2. Sem mais delongas, vamos para a nossa examinação. Nós paramos no versículo 4 de Mateus capítulo 13, não é verdade? Nós paramos em Mateus capítulo 13, versículo 4. Mas antes de darmos início, eu gostaria que você lesse comigo a nossa leitura diária a partir do versículo 13. A partir do versículo 13, para que nós possamos entender o versículo 4 a seguir. Mateus 13 diz assim: a gente vai ficar só no versículo 4, meditar hoje no versículo 4. Os discípulos perguntou a Jesus: por que falas por parábolas? No versículo 10. Aí Jesus disse assim: por isso lhe falo por parábolas, porque ao verem de fato não veem, e ouvindo eles de fato não ouvem nem entendem. Então neles se cumpre a profecia de Isaías. Jesus está falando aqui do texto de Isaías, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: ao ouvir de fato ouvireis, mas de nenhum modo entendereis, e vendo de fato vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Por que Jesus falava por parábolas? Porque o coração deste povo, daquele povo, se tornou insensível. E com morosidade os seus ouvidos ouviram, e ainda fecharam os seus olhos, para não acontecer que veja com os olhos e ouça com os ouvidos e entenda com o coração e se convertam. E eu, por fim, os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Então veja porque Jesus falava por parábolas. Existia uma profecia de Isaías em relação àquele tempo que Jesus estava vivendo. Jesus falava por parábolas para que aquele povo não entendesse, porque o coração deles estava insensível. Jesus poderia falar de forma mais simples que fosse, aquele povo não entenderia e não se converteria, porque eles só estavam atrás de Jesus por causa dos milagres e dos pães. Mas voltemos para o versículo de número 4.
Vamos ficar só no versículo 4 para que o vídeo não fique muito longo. Versículo 4 nós paramos no versículo 4 que diz: E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Então nós temos aí a primeira semeadura. A primeira tentativa de semeadura. Aí ele diz que a primeira semente ela cai primeiro à beira do caminho. Anota aí na sua Bíblia. O primeiro terreno, beira do caminho. Beira do caminho. Qual foi o agente que comeu essa semente? As aves do céu. Vieram as aves e a comeram. Jesus mencionou 4 tipos de terrenos nos quais a semente é semeada. Isso representa o coração das pessoas, onde semeamos a palavra de Deus. Jesus ensina nesta parábola que nem todos são igualmente receptivos à boa semente. Nós já estudamos que a boa semente é a palavra de Deus. Isso decorre da ação degenerante, deformadora e maligna do pecado no ser humano. Deus fez tudo bom no princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 31 e Eclesiastes 7, 29, onde fala que Deus criou o homem bom, mas ele foi em busca de muitas inovações. Só Deus é bom, Mateus 19, versículo 7. Então, observamos que a primeira tentativa, anote aí, a primeira tentativa são sementes que caem sem oportunidade de germinar, que são engolidas. Elas tinham a capacidade para produzir 100 vezes mais, mas veja que Satanás as engoliu. Então, observamos essa primeira tentativa, esse terreno cai à beira do caminho, mas vêm as aves e a comem. Vamos lá, vamos observar esse terreno que é à beira do caminho. Esse tipo de terreno é comparado a que classe de ouvintes? Segundo o próprio Jesus, são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não entendem, nem se esforçam para compreender. Então, observe que o próprio Jesus, ele é que dá a interpretação da parábola. Veja no versículo de número 18. Veja no versículo 18, que depois os discípulos chegam para ele, para que ele explique assim a parábola do semeador. Ele diz: entendei-vos, pois, a parábola do semeador. Para os discípulos, Jesus explica a parábola, mas para as pessoas que estavam, aquela multidão que estavam ali, ele não explicou. Ele diz no versículo 18: entendei-vos, pois, a parábola do semeador. Então você tem que ter a capacidade de ouvir. Ouvir é a capacidade de entender e produzir 100 vezes mais. A explicação viva da parábola do semeador. Então Jesus diz: todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esta é a semente que foi semeada à beira do caminho. Então veja aqui que a semente que caiu à beira do caminho são aquelas pessoas à beira do caminho, o terreno à beira do caminho são o coração das pessoas, e são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, vão até para a igreja, vão até para o culto, elas vão lá, têm disposição, mas só que elas ouvem a palavra de Deus e não entendem. Aqui, veja que
não é culpa daquele que está ensinando, não é culpa daquele que está transmitindo, mas é culpa da própria pessoa, porque elas ouvem a palavra de Deus e não entendem nem se esforçam para compreendê-la. Então veja que eles não se esforçam para compreender a palavra de Deus. Essas pessoas são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não entendem a semente que caiu à beira do caminho. Mas Jesus falou que vem as aves e a comeram essa semente. A semente nós já estudamos que é a palavra de Deus. Então as pessoas vêm, ouvem a palavra de Deus e não entendem e nem se esforçam para compreendê-la. Então você, como ouvinte, você deve ser um ótimo e bom ouvinte. Para quê? Para que a palavra que foi transmitida naquele culto, naquele momento de oração, naquele encontro, naquele momento de examinação, nesse momento que eu estou transmitindo a palavra de Deus, você tem que ser um bom ouvinte. É bem verdade que o semeador tem que ser aquele que semeia de forma correta, de forma para que as pessoas venham compreender a palavra de Deus, mas cabe a você também ter um esforço para compreender a palavra de Deus, porque senão a Bíblia diz que o maligno vem e arrebata essa semente do coração das pessoas. Então veja aqui, na realidade, são pessoas negligentes, não se preocupam com os assuntos espirituais, nem com o seu destino eterno. Recebem a mensagem da salvação pelos canais de comunicação do intelecto, que são os ouvidos. Todavia, essas pessoas não permitem que esta palavra desça ao seu coração. Por isso ela não germina. São muitas e maléficas as influências exteriores que se alojam no coração humano e prevalecem na vida das pessoas, deixando a semente, ou seja, a palavra de Deus exposta na superfície da terra. Isso permite que as nocivas aves dos céus, que são os agentes roubadores, que o próprio Jesus, no versículo de número 19, diz que vem o maligno. Então, essas aves são tipologia do maligno, porque foi Jesus que explicou a própria parábola. Eu não estou colocando aqui nada, não estou inventando nada. A própria interpretação da palavra vem do próprio mestre. Nada melhor do que examinar a interpretação da própria parábola daquele que a interpretou originalmente. Então veja que a primeira situação da primeira parte da semente só ouviu. Isso aqui é muito interessante. Ela só ouviu, mas não germinou. Ouviu, mas não ouviu. Ouviu, mas não viu. Então veja que ouvir e ver faz a semente germinar. E esta rompe o coração de pedra. O inimigo da semente que cai em solo batido e costumeiro é Satanás. Se houver arrependimento, ele terá de devolvê-la 100 vezes mais. A falta de entendimento produz alimento para Satanás. Então você deve ouvir a sua palavra, mas também deve ver. Não é só ouvir, porque a palavra de Deus diz: e quando eu semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Aí Jesus vem e diz a interpretação: todo aquele que ouve a palavra do reino, ela ouviu e não entendeu, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esta é a que foi semeada à beira do caminho. Então vemos aqui, a semente é a palavra de Deus, à beira do caminho são os corações, as aves dos céus são uma tipologia do maligno, e essas pessoas,
A palavra de Deus não germina porque elas ouvem a palavra de Deus e não entendem. Então seu coração vai estar cheio de preocupações, cheio de outras coisas, e a palavra de Deus fica ali superficial. Então veio o maligno lá e arrebata aquela semente que é a palavra de Deus. Então isto permite que as nocivas aves do céu, como já falamos, representada por Satanás, elas venham e arrebatam a semente lançada no coração endurecido, obstinado e resistente ao Evangelho de Jesus Cristo. Em relação às aves dos céus, vamos observar Lucas capítulo 8 e o versículo 5, falando sobre aves do céu. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, você abre a sua aí também. Já estamos encerrando para que o vídeo não fique muito longo. Lucas capítulo 8, versículo de número 5. Eu estou aqui, achei aqui. O texto diz aqui, um semeador saiu a semear sua semente e quando estava semeando caiu na extensão do caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram. Então observe aqui que o Evangelho de Lucas, ele também retrata sobre essa parábola, né? E se você observar o versículo 11 e o 12 diz, pois esta é a parábola, a semente é a palavra de Deus. E o versículo 12, e os que estão na extensão do caminho, estes representam os que ouvem, depois vem o diabo e tira do coração deles a palavra, para que não creiam e não sejam salvos. Veja, meus amados irmãos, a importância de você ouvir a palavra de Deus com entendimento, com sabedoria, para que Satanás não venha roubar a palavra do seu coração. Como já observamos, esta é a parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus, como diz em Lucas 8, capítulo 12. E os que estão na extensão do caminho, esses representam os que depois de ouvirem, vem o diabo e tira dos seus corações a palavra, para que eles não creem e não sejam salvos. Uma semeadura caiu em 4 lugares diferentes, os quais representam 4 tipos de coração. E esse é o primeiro tipo de coração que nós estamos meditando. O primeiro coração, ele ouve a palavra do reino pregada, mas está batido e pisado, acostumado e decepcionado. Toda semente que não entra no coração, ou seja, a palavra de Deus não entra no coração, vem os demônios e a roubam e a levam. O coração pisado recebe a palavra como o quase. Acerca disso, podemos ver depois acerca dessa questão, onde o coração pisado, a palavra de Deus, que eles recebem a palavra de Deus como um quase. Isso também quer dizer que a palavra de Deus é alimento de aves, mesmo a palavra recusada servirá de alimento para alguém. E ele vem aqui retratando desse versículo 11, que se você observar a natureza da palavra de Deus, ela é uma semente. E em uma semente reside toda a natureza da erva, da hortaliça ou da árvore. A semente traz o DNA da vida que se reproduz. Então veja a explicação novamente da palavra do semeador em Lucas capítulo 8, versículo 12. E os que estão na extensão do caminho, à beira do caminho, estes representam os que a ouvem. Depois vem o diabo e tira do coração deles a palavra, para que não creiam e não sejam salvos. Então a extensão do caminho é o curso da vida. As aves, meus amados irmãos, representam os demônios de Satanás, que roubam a semente da fé e a palavra de Deus, para que não se salvem. Então vejo aqui um dos motivos por que as pessoas hoje não têm se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo.
Os demônios, eles têm esse papel. Se você não ouvir a palavra de Deus, não descer o seu coração, eles vêm e arrancam essa palavra para que vocês não se salvem. Para alcançar o seu objetivo, ele usa muitos meios, principalmente se o coração está batido. Ou seja, você já viu aquela terra batida, aquele chão duro, e quando você joga uma semente, ela fica superficial, vem as pessoas que passam à beira do caminho ali, pisa, e aquela semente não consegue germinar. Você que já trabalha na agricultura, porque Jesus está falando a Israel aqui, porque Israel conhece da agricultura. Se você plantar, jogar uma semente à beira do caminho, onde todo mundo passa, no chão batido, as pessoas vão passar ali por cima, aquela semente vai sufocar e não vai germinar. Então veja que esse coração está batido, terra batida, duro pela incredulidade e pelas decepções. Mas não há nada que possa impedir a obra de Deus se o coração crê na palavra de Deus. O maior impedimento para a salvação do homem é Satanás. Esta é a geração de Adão. Então observe, examinando a Escritura, sobre a parábola do semeador, onde nós estamos estudando sobre a semente que foi lançada à beira do caminho. Então nós aprendemos, para recapitularmos, que o semeador é o próprio Deus, ou representado por aqueles que assim pregam a palavra. A semente é a poderosa palavra de Deus. À beira do caminho são os corações, são o primeiro terreno, são os corações, são os homens, as almas, mas eles ouvem a palavra de Deus e não a compreendem. Então vêm as aves dos céus, que são tipologicamente representados pelo maligno, pelos demônios, vem e arrebata essa semente que caiu no coração batido em terra superficial, coração incrédulo. Aquela semente ali fica superficial, elas ouvem e não entendem, então vem um inimigo das nossas almas e vem e arrebata essa palavra, tira essa palavra do coração para que essas pessoas não se salvem. Essa foi a explicação do primeiro terreno da parábola do semeador. Então, nós, como pregadores, como ministros do Evangelho, como pessoas que anunciam o Evangelho, temos que ter esse cuidado de trabalhar esses ouvintes. Amém? Nesta hora nós vamos ficando por aqui. Já temos 23 minutos de vídeo para que não fique muito longo. Tentei fazer com que não ficasse muito longo, mas o assunto é muito extenso. Então, no próximo Devocional Examinai, nós estaremos tratando sobre o segundo terreno, o segundo solo ou o segundo coração. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você não seja um coração que a semente cai à beira do caminho. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo vídeo com o Devocional Examinar. E não se esqueça, compartilha, comenta, deixa aqui seus comentários, deixa aqui sua dúvida, e se inscreva e seja abençoado pelo poder da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.